Olá, queridos companheiros, que Deus possa nos amparar, nos envolver na sua paz. Eu espero que todos estejam bem, que juntos nós possamos refletir um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A nossa reflexão de hoje é da parábola do credor incompassivo, que nós vamos encontrar no capítulo 11 do Evangelho, que tem por título Amar ao próximo como a si mesmo. Esta parábola, ela foi proferida diante da seguinte situação. Pedro chega a Jesus e pergunta a ele quantas vezes ele deveria perdoar um irmão que pecasse contra ele. Até 7 vezes? E aí Jesus responde a Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não está, nesse momento, condicionando o perdão a uma questão de matemática. Perdão é uma questão de atitude. Mas, para poder fixar um ensinamento, para que todos que ali estavam ao redor pudessem entendê-lo, ele propõe a parábola que nós conhecemos como parábola do credor incompassivo. E a parábola diz o seguinte: o reino dos céus é comparado a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Ao fazê-lo, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tivesse com que pagar, ordenou seu senhor que vendessem a ele a sua mulher, a seus filhos e tudo o que tinha para ficar quite da dívida. O servo, porém, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe: tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Então o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído tal servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, implorou: tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Ele, porém, não o atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Vendo, pois, os outros servos o que se tinha passado, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou à sua presença e disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me vieste rogar para isso. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo quanto lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. O ensinamento dessa parábola é o perdão. Pedro já tinha feito uma pergunta anteriormente sobre o perdão. E aí Jesus propõe essa parábola justamente para mostrar que o perdão não há um número de vezes para que ele seja aplicado. Nós devemos agir assim como Deus age conosco. Perdão é uma questão de atitude. Deus nos perdoa sempre. E é assim que nós devemos agir em relação aos nossos irmãos de caminhada. Aliás, nós estabelecemos esse compromisso com Deus. Sim, toda vez que nós oramos o Pai Nosso que nos foi ensinado por Jesus e nós repetimos num determinado trecho: Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nós estamos reafirmando com Deus que nós temos um compromisso com Ele. Esse compromisso é que nós entendemos que somos falhos, que somos devedores, que necessitamos do perdão de Deus em relação às nossas falhas e que nos comprometemos a sermos com o nosso companheiro, com o nosso próximo, tão misericordiosos como Deus é conosco. Nós estamos, toda vez que oramos e repetimos esse trecho do Pai Nosso, confirmando o nosso compromisso.
O que acontece é que muitas vezes nós, pelo hábito, acabamos fazendo mecanicamente a nossa prece e não nos damos conta do que estamos repetindo. Então, nós estamos reafirmando que entendemos essa condição. À medida que nós perdoamos aqueles companheiros que nos ofendem, que nos agridem, que têm tantas falhas quanto nós, Deus também irá nos perdoar. Porque se nós queremos perdão, precisamos perdoar. Se nós queremos misericórdia, precisamos também ser misericordiosos. Essa é a tônica dessa parábola. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem, são os nossos deveres para com o próximo, que Jesus tão bem explicou e exemplificou. Então, nós devemos sempre perdoar. Mas essa parábola, ela nos traz também algumas outras questões para que a gente possa refletir. Ela nos fala sobre o momento da prestação de contas. Todos nós seremos chamados a prestar contas. Todos nós somos grandes devedores perante a lei divina. Por isso não somos melhores que os nossos irmãos. Muitas vezes somos muito intolerantes, somos muito críticos, não temos compaixão, não temos empatia, não sabemos nos colocar no lugar do outro, assim como o servo da parábola exige do companheiro de caminhada, ou seja, de alguém igual a ele, que passa pelas mesmas dificuldades, que tem as mesmas necessidades, exige o pagamento. Ele exige um pagamento de algo que ele não tem para dar. Quantas vezes no nosso dia a dia nós somos muito críticos, somos muito duros e exigimos dos nossos irmãos a perfeição que nós não temos. Por isso a necessidade do perdão. Porque somos falhos, não atingimos ainda a perfeição. Atingiremos um dia, mas ainda não a atingimos. E os nossos companheiros de caminhada estão na mesma situação que a nossa. Então, por isso, precisamos exercitar o perdão. Precisamos exercitar a lei de amor que nos foi ensinada e também exemplificada por Jesus. Se nós hoje fôssemos chamados à pátria espiritual, estaríamos prontos para fazermos a nossa prestação de contas? Estaríamos com a nossa consciência tranquila que estamos procurando cumprir com os nossos compromissos, que estamos exemplificando a lei de amor? Deus nos perdoa sempre, mas é necessário que nós ampliemos todos os benefícios que Ele nos concede, toda a providência divina, todo o cuidado, toda a sua misericórdia, toda a sua bondade, que nós estendamos tudo isso aos nossos companheiros de jornada. Lembremos o ensinamento de Pedro: o amor cobre a multidão dos pecados. Nós trazemos muitas dívidas e de que maneira nós podemos nos colocar na condição de sermos perdoados, de alcançarmos misericórdia? Exemplificando a lei do amor. Não precisa ser pela dor, não precisa ter o ranger de dentes, né, que o Evangelho nos traz, nos explica. Nós podemos fazer tudo isso exemplificando a lei do amor. Amar o próximo como a si mesmo. Fazei aos outros tudo aquilo que gostaria lhe fizessem. Isso resume todos os nossos deveres em relação ao nosso próximo. Que Jesus nos ampare, que Jesus continue nos abençoando, que os benfeitores espirituais possam iluminar os nossos passos na senda do bem, tenhamos a força e a coragem necessária de fazermos aquilo que precisamos fazer, que sabemos o que é certo, mas pelas nossas falhas continuamos insistindo ainda no erro. É preciso
ter força, coragem e mudarmos essa situação. Que a paz de Deus esteja com todos. Graças a Deus.